Olha aí, Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos para o podcast Pódio da Glória. E nessa vez eu estou trazendo alguém que eu tenho um carinho muito grande, que é meu pastor. Sim, o meu pastor da Igreja Evangélica Moriá. Congrego com a Igreja Evangélica Moriá já vão fazer 3 anos. E eu posso dizer, sem medo de errar, que lá é um lugar da presença de Deus, aonde a palavra de Deus é pregada com verdade, aonde o ensino bíblico do culto de doutrina é pregado com verdade, aonde nós sentimos a presença do Senhor na palavra, na adoração. Meu pastor, eu não tenho palavras para lhe agradecer pelo Senhor estar aqui nessa noite comigo. Quero apertar sua mão e dizer muito obrigado, obrigado Deus, obrigado Jesus, pela sua vida. O Senhor está aqui nessa noite. E, para a gente começar, eu queria fazer algumas perguntas e queria que o Senhor se apresentasse. Quem é o pastor José Maria? O pastor José Maria é humilde pastor, né? Eu sou da Igreja Evangélica Moriá. Eu tenho 60 anos de idade, com muito orgulho, porque hoje eu estou à frente da igreja, né? E tenho umas ovelhas obedientes, umas ovelhas que me dão orgulho, né? E eu sou um pastor, que eu sou um homem que tem zelado pela obra de Deus. Aleluia. E é isso aí, eu tenho cuidado das ovelhas da maneira que Deus faz, toca no meu coração. E hoje eu estou aqui para dizer que Jesus é bom, que Jesus ama todos, que Jesus é que faz a diferença na vida de cada um. Eu digo assim com uma convicção e certeza, porque Ele fez na minha. Se Ele fez na minha, Ele vai fazer de qualquer pessoa que esteja nos ouvindo nesse momento, como também fez na vida do irmão Douglas, fez na vida de várias pessoas que eu conheço, né? E por onde eu passo, eu vejo algo de Deus acontecer, coisas novas acontecendo. E nós estamos aqui para somar, nós estamos aqui para dizer que Jesus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Meu pastor, conheço o senhor há bastante tempo, né? Não somente pela Igreja Moriá, nós nos conhecemos há muitos anos, passamos por outras denominações na época em que a gente se conheceu, e com toda essa jornada de crente, né, essa jornada, essa caminhada no Evangelho de Cristo Jesus, sempre ficou uma curiosidade que eu nunca perguntei para ti, a respeito da tua conversão. Como foi que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Na época, eu não queria acordo com o crente do Evangelho. Eu era católico, né? E na época, Deus teve um chamado na minha vida e eu não quis ouvir a voz de Deus. E na época que eu recebi um convite para um culto campal, aqui numa rua Brigadeiro Torres. E nesse culto que eu fui para agradar o meu amigo, o nosso amigo que já faleceu, né, que é o Aziel. E ele me convidou e eu fui para esse culto. E eu chegando naquele culto, eu senti algo diferente. Mas eu não queria ser evangélico. Eu não queria. E o pastor, o jovem, era um jovem que estava pregando, mandou, eu me lembro bem, era um jovem, e ele falou a minha vida todinha, que nem minha esposa sabia o que eu estava passando, e ele falou. Eita Deus. E aí ele chegou e fez aí eu assisti o culto todo, e a pregação lá, ele pregando lá, e eu me escorei no posto. E esse pregador que estava pregando, ele disse assim, por que tu tá aí escorado nesse poste?
Se Deus está te chamando para fazer a obra dele, naquele momento, Douglas, eu não entendi nada. Eu não entendi nada e eu fiquei... Como é que aquele homem sabe da minha vida, que eu não conheço ele, não sei quem é ele, me conhece? E aí, irmão, como Deus tem um chamado na nossa vida, é verdade. É como a Bíblia diz, Douglas, que nós não entendemos no momento, vamos entender depois. Isso. E aí, na hora que terminou o culto, eu vim para casa e eu comecei a pensar naquelas palavras daquele homem que ele estava falando para mim, né? E era para mim, e eu fiquei assim, cheio, eu fiquei assim, me perguntando por que aquele homem falou aquilo, se ele não sabe da minha vida. Fui para casa, dormi, e no outro dia eu fui trabalhar. Irmão, como a gente rejeita o chamado do Senhor, Deus, como Ele quer fazer na minha, na vida de quem quer que seja, você tem que aceitar o chamado. E aí, naquele dia do culto, eu não aceitei e fui trabalhar no dia seguinte. Quando cheguei lá de manhã, o rapaz me disse que eu tinha que falar com a direção da empresa. E eu fui falar com a direção e ele disse: você está demitido da empresa. Meu Deus. Irmão, eu passei 4 anos desempregado. Para onde eu ia, as portas estavam fechadas. Oh, Jesus. Para onde eu ia, não dava certo. As pessoas me levavam lá, me indicavam, mas não dava certo. Porque como Jesus abre a porta está aberta. Mas como Jesus fecha a porta está fechada. Eita Deus. E aí, naquele dia, eu fiquei me perguntando a Deus. E eu passei 4 anos, eu não tenho vergonha de dizer, quem conviveu de perto comigo sabe, eu passei 4 anos comendo às custas dos outros. Às custas da minha sogra, às custas da minha família. Chegou um ponto que eu não tinha nem um pão para dar meu filho. E eu disse: Senhor, o que é isso na minha vida? E aí 4 anos depois, aí eu tinha colocado um currículo na empresa, e esse currículo, aí assim, sexta-feira da tarde, eu liguei, e ele falou assim, a moça lá da empresa: você não passou no perfil da empresa. Oh, Jesus. E eu disse assim: como é que pode ir agora? A minha esposa lá dentro chorando, luz cortada, água cortada, e uma situação terrível. E aí eu cheguei na minha calçada, eu me lembro que era 6 da noite, uma lua muito grande, e eu fiz um desafio a Deus. Um desafio até desaforado que eu fiz a Deus. Eu disse assim: Senhor, se Tu é Deus, como os crentes dizem, dentro dos terminais de ônibus, dentro dos ônibus, nas praças públicas, que Tu é poderoso, me ajuda agora. E naquele momento eu senti uma coisa que eu não conhecia, que era a presença de Deus na minha vida. Aleluia! E eu fui para dentro de casa e fui consolar a mulher, e na mesma noite eu fui dormir e tive um sonho. E o nosso sindicato, Douglas, o sindicato do motorista, onde eu trabalhava na categoria, ela tinha uma ação contra uma empresa. E aí no sonho me revelava que eu fosse lá no fórum falar com a juíza. E você sabe que para falar para a autoridade é difícil. E no dia que eu cheguei lá, a juíza que estava lá, aí eu perguntei para a moça: moça, como é que eu faço para me saber do processo tal? Aí a juíza estava lá e perguntou: que processo? Aí eu disse: esse é comigo mesmo, eu sou a juíza do processo. Nossa. Aí ela pega e manda, fala para mim assim: troca de advogado. Aí imediatamente eu fui no sindicato, troquei de advogado. Aí o advogado olhou o processo e disse assim: com 30 dias o dinheiro está no bolso. Glória a Deus. Eu disse assim, aí eu fui olhar o valor do processo, R$1,5 milhão contra a empresa CTC. Jesus é Deus por mim. O processo, Douglas, estava perdido. Esse processo era de 2089, eu fui sair em 2002. E aí eu fui com esse advogado, e esse advogado, eu fui resumindo, o que aconteceu que esse advogado, com 28 dias, eu estava com R$29 mil no meu bolso, e todos os outros receberam. Mas você sabe que o homem, como não quer nada com Deus, é teimoso.
É verdade. Eu peguei aquele dinheiro que eu recebi e eu tirei R$1.000 e fui beber. Um dia de domingo eu fui sair com meus amigos, papoquei R$1.000. Aí, como eu cheguei em casa, eu não sei como me trouxeram para casa, eu não sei, só sei que eu cheguei bêbado. E como eu cheguei em casa, eu estava dormindo, e como foi 9 horas da noite, a minha mulher, a esposa, chegou cantando o hino da harpa, dizendo que era crente. Aí ela disse para mim assim, você vai ser crente junto comigo? Eu digo, eu vou. E eu fui para a igreja com ela. Depois de 15 dias que eu estava indo para a igreja, que é a igreja que eu tenho o maior respeito, que é a igreja Cairós, você conhece? E nós passamos por lá. E eu passei 15 anos lá. E aí eu fui para a igreja, e foi um culto, foi outro, e aí eu fui gostando. Chegou a hora que a mulher nem dizia mais, não bora pro culto, eu dizia assim, que não é pro culto hoje não. Ô, glória! Aí nós íamos pro culto, com feitinho, depois eu fui pro culto, e lá, Douglas, incrível que pareça, que eu aceitei Jesus dormindo. Dormindo, pastor? Dormindo. Como assim, pastor, que você aceitou Jesus dormindo? Eu aceitei Jesus dormindo dessa maneira. Eu fui para a igreja, cheguei lá, eu peguei no sono, não vi nada de culto. E aí, na hora que o pastor fez o apelo, bora, é hoje, bora, eu pensei que eu ia para casa. Me acordei, como eu me acordei lá na frente, já estava na frente, eu, para não envergonhar minha esposa e nem ninguém, eu cheguei e eu quero aceitar Jesus. Eu aceitei, mas eu não queria aceitar Jesus. Mas como Deus tem um chamado, meu querido, você não pode recuar, você não pode contender contra aquele que está lhe chamando para a boa obra. E aí, meu querido, eu só sei que naquele dia eu fui à frente, aceitei Jesus, dizendo que não queria ser crente dentro de mim, mas algo dizia mais forte que era o chamado de Deus. E na hora que eu saí dali, aí eu disse que não ia ser crente, não queria, e aí eu ia com a minha esposa indo para casa, aí veio na minha mente uma coisa que eu não entendia de Bíblia, não conhecia a Bíblia, e aí veio um versículo na minha mente. Eu disse, filha, tem na Bíblia esse versículo? Isaías 45:22, ela falou, deixa eu ver, aí tem. Aí lá está escrito, você pode ler onde você estiver da sua casa, onde tiver, esse versículo, Isaías 45:22 diz assim, olhai para mim, serei salvo, todo termo da terra, eu sou Deus e não é outro. Aleluia! Como eu vi esse versículo, aí eu passei a ficar só meditando toda hora, onde eu passava, era lendo esse versículo, se eu ia dormir, era lendo o versículo, se eu estava trabalhando, era lendo o versículo. E aí foi o dia que eu entendi o chamado de Deus na minha vida. Glória a Deus. Aí eu comecei a buscar a Deus. Eu era um homem mentiroso, prostituto, perdia dinheiro em baralho. Eu era um homem que não tinha caráter. Mas como a gente aceita Jesus, todo ser humano, meu querido, você pode ter certeza que tem um vazio de Jesus. É verdade. E só quem preenche esse vazio é Jesus. É verdade. E hoje eu sou um cara livre. Eu sou um cara que eu estou passando o que eu aprendi com o meu pastor Supra Ferreira, hoje eu estou passando para minhas ovelhas. Amém. Ensinamento da palavra de Deus. Oh, glória. Eu oriento o que se deve fazer. E nós estamos aqui para somar. Amém, nós estamos aqui para somar, porque só Jesus muda o quadro e o caráter do homem. Eu creio. Olha, eu tô, ao mesmo tempo que eu ri, porque foi muito engraçado a situação, como foi por um acaso, né, que o Senhor aceitou Jesus. Eu tô mesmo, ao mesmo tempo que eu achei tão engraçado, eu tô emocionado com essa história, porque assim, nada que a gente faz para Deus fica em vão. Porque mesmo por acaso você estava numa situação assim, não, eu vou acabar dizendo que eu aceito, que é para não envergonhar minha esposa, mas lá em cima no céu, ele anotou o seu nome no livro da vida. Ele falou assim, ele disse que sim, pois eu vou anotar aqui o nome dele no livro da vida e vou entrar com a minha salvação, com a minha providência, com o Espírito Santo na vida dele e vou fazer dele um pastor da minha casa. Foi coisa tremenda. Com tudo isso que você me contou, desde esse período que você aceitou Jesus até hoje,
São mais ou menos quanto tempo, pastor, na caminhada do Evangelho? Na caminhada evangélica eu já estou com 23 anos. 23 anos. E 5 de pastor. 5 de pastor. Aliás, vou completar 6 já. E eu quero dizer para quem está nos ouvindo nesse momento, faça um teste. Para você ver se Deus não tem o poder, é dele para mudar a vida, o quadro de uma pessoa. A situação. E a situação, como eu falei, Douglas, lá daquele valor, não só eu que fui abençoado. Sim. Mas também mais de 264 pessoas foram abençoadas. Hoje eu acho lindo, porque como a gente ora a Deus, busca a frente de Deus, além de abençoar o que está perto, ele abençoa também os parentes que estão longe. É verdade. E aí, hoje tem pessoas hoje que têm condição financeira boa por causa desse dinheiro, porque nós fomos correndo atrás e foi Deus que me levou lá para falar com a juíza, para esse processo sair. E o advogado ganhou ainda 150 mil reais na época, em 2002, né? E hoje esse advogado é juiz de direito. Glória a Deus. É porque como Deus faz a obra, Deus faz perfeita. Faz perfeita. Deus não faz com falha. É o verdade. homem é falho, nós somos falhos, mas Deus ele é perfeito. Como Deus faz a obra, como Deus tem um chamado, não adianta se esconder, porque se esconder do chamado de Deus, aí muitas vezes a gente vai padecer, passar por situações difíceis, para poder entender o chamado de Deus na nossa vida. E foi o que aconteceu comigo. E Deus, Douglas, me levou no interior, onde como eu ia para o interior, eu já levava 4 caixas de cachaça. Posso falar dessa linguagem? Pode. E eu levava lá e eu dava bebida a todo mundo. E num dia que eu fui lá, aí eu não queria ir, Deus disse, vá lá. Pode ir lá no seu interior. Falou no meu coração. E eu fui. Chegou lá, todo mundo, ei, cadê a bebida, cadê as cachaças? Bora beber uma aqui. Eu digo, não, porque eu não sou mais desse time, não. Meu time agora é outro. Meu time Glória agora é um time de glória, de aleluia, de paz, de amor às pessoas. Amém. Eu aprendi, Douglas, eu aprendi a amar as pessoas do jeito que ela é. Amém. Não interessa porque Deus, ele ama todos nós de maneira diferente, tem um diferencial do amor de Deus para o amor das pessoas. E Deus ama nós de maneira suprema. Deus, ele faz diferença na minha e na vida, como fez na sua. Como Deus tirou você do leito, que você estava num momento desesperador. Verdade. E Deus tirou ele do leito, Deus ressuscitou o Douglas, né? E eu também, irmão, queria dizer que da Covid, eu na Covid, eu e minha esposa, nós estávamos decretados a morrer. Meu Deus. Ninguém, você sabe, irmão, quem está nos ouvindo, que na Covid, ninguém podia visitar ninguém. É verdade. Ninguém podia ajudar ninguém. Era um medo, era um terror na vida das pessoas. E eu dentro do quarto com a minha esposa. E eu disse para Deus, Senhor, me faz uma visita hoje, se tu não for me levar, me avisa. E naquele mesmo dia eu senti Deus passando no meu quarto. E desse dia para cá, com 3 dias nós já estávamos bonzinhos da Covid. Glória a Deus, aleluia. E é por isso, irmão, que nós temos que exaltar esse Jesus de Nazaré, que foi ele que deu a própria vida para nós ter vida. É verdade. Esse Jesus que morreu no Calvário, ele tem tanto poder que um homem que estava morto há 4 dias dentro do sepulcro, ele diz assim, Lázaro, sai para fora, e ele saiu e já cheirava mal. Mas para Jesus, ele venceu a morte, ele venceu os adversários, ele venceu os grilhões, mas ele é o dono da vida. Eu quero dizer para você, meu querido, que pode ter a pior situação do planeta. Se Deus quiser mudar o quadro, ele muda, porque ele aleluia, é desse jeito. Nós não estamos aqui para enfeitar, não, porque o Evangelho é verdadeiro. O Evangelho é amor de Cristo, é amor de Deus na vida das pessoas. Nós não podemos aqui, irmão, julgar o irmão, ou o irmão A, o irmão B, não. Nós temos que chegar para ele e dizer que Jesus tem poder para curar, para libertar, para fazer milagres e prodígios na vida daquela pessoa. Amém. Ele fez na minha, ele fez na do Douglas. É verdade. E faça uma pesquisa para você ver quantos milagres Jesus não operou nesse mundo por aí. Quantos milagres Jesus não fez na nossa vida, Deus continua fazendo. Só nós de manhã, amanhecer o dia, e nós abrir os olhos e contemplar
o dia clareando já é um milagre na nossa vida. É um milagre, com certeza. E mais infelizmente tem pessoas que não entendem as coisas de Deus. Só vai entender depois que você começa a confessa o nome dele como Salvador, aí você vai dar liberdade para Jesus trabalhar na sua vida. Amém. Foi o que eu fiz. Amém. E o pastor me trouxe a lembrança do momento em que eu estava realmente naquele leito de morte. Eu tive uma meningite por causa desconhecida. Os médicos não conseguiram determinar se era por vírus ou se era por bactéria, porque o exame que era necessário para ser feito, que era tirar líquido da minha coluna, da vertebral, né? Líquido da espinha, como comumente as pessoas, né, chamam, esse líquido ele detectaria se era causa virótica ou causa bacteriana. Só que pelo fato de eu ser obeso, a agulha para poder atingir o ponto necessário para tirar o líquido tinha que ser uma agulha muito grossa e calibrosa. E se essa agulha entrasse na minha coluna, eu corria o risco de ficar paraplégico. E se fosse utilizado uma agulha fina para fazer a punção, corria o risco da agulha quebrar dentro da minha coluna e teria que abrir e fazer uma cirurgia para ser retirado. Então os médicos não sabiam o que fazer e saíram empurrando medicamento contra determinados tipos de vírus e bactérias para ver no que ia dar. E num certo momento, pastor, eu me lembro, aliás, eu não me lembro que eu estava em coma, mas depois as pessoas diziam para mim que o médico tinha entrado em contato com a minha família, avisando que eles fossem me visitar, porque eu tinha menos de 24 horas de vida, porque eu já estava decretado para morrer. E num certo momento dentro da UTI, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. O Senhor se lembra que eu estava afastado dos caminhos do Senhor. E uma certa vez dentro da UTI, os meus sinais vitais, batimento cardíaco, pressão cardíaca, desapareceram. O aparelho lá deu que eu estava morto. E aí se reuniram os médicos e disseram assim: desliga o ventilador mecânico dele, desliga o aparelho dele, porque ele já morreu. E aí Deus usou uma fisioterapeuta na casa, entre os médicos, porque o hospital que eu estava era o Hospital São José, que é um hospital que cuida desse tipo de doenças, infectos contagiosas, e lá se trabalha com equipe multidisciplinar. É o médico, é uma enfermeira, a fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional e a equipe toda. Essa fisioterapeuta falou assim: por que vocês não fazem uma dissecação da artéria radial do pulso desse paciente para ver se essa artéria está batendo? Se essa artéria estiver batendo, ele ainda está vivo. E aí disseram assim: só quem pode fazer isso, aí disseram, é o médico fulano de tal. E o médico fulano de tal, eu não sei se hoje ele está no hospital. Liga para ele. Aí quando ligaram, ele está no hospital. Não, mas só se ele tiver disponibilidade de fazer. Liga para ele, o senhor pode fazer? Ele falou, estou subindo agora. Então assim, o que era improvável, que o médico estivesse na casa e que ele tivesse disponibilidade para fazer, o médico estava e foi. E quando o médico abriu o meu pulso na artéria radial, ele viu que o pulso estava batendo, a artéria estava funcionando ainda. E por isso ele falou assim: ele não está morto. Se naquele momento, pastor, a decisão dos médicos fosse de realmente desligar os aparelhos, eu tinha morrido e longe dos caminhos do Senhor. Eu queria só aqui falar que eu fui prova viva, porque no dia que o Douglas estava lá no hospital, que eu estava com a minha esposa, que ela infartou 3 vezes na noite, ela teve 3 infartos, e eu levei ela para o mesmo hospital que o Douglas estava, e quando nós estávamos lá, o Douglas chegou. Eu tinha certeza, eu disse na hora, que o Douglas não escaparia.
Mas quem sou eu para falar isso? Verdade. Quem sou eu para falar isso? Eu falei pelo pulso de uma pessoa humana. Mas Jesus tem outro plano, esse plano de vida. Foi que aqui o Doug está hoje aqui contando essa história. Aleluia. E uma pessoa que infarta 3 vezes na noite e a mulher, agora que ela começou a trabalhar na obra. Aleluia. Agora que ela está mais forte, agora que ela está mais robusta para fazer a obra de Deus, ela não mede esforço para fazer a obra de Deus, porque o chamado de Deus não terminou. Nem na vida do Douglas, nem na vida da minha esposa, nem na vida daqueles que têm para fazer a obra do Senhor. Você só vai morrer no dia que Deus quiser. E a gente que conhece de perto a pastora Ney, vê como ela trabalha com afinco, como ela trabalha com gosto, como ela trabalha com prazer na obra do Senhor. Não tem essa de que estou cansada, de que eu não vou. Não, de jeito nenhum. Deus renova as forças da pastora Ney. Ela está sempre à frente do trabalho na igreja, e isso assim é admirável para uma pessoa também como ela, que passou pelo que passou, mas Deus colocou um coração novo dentro daquele peito, colocou um coração blindado de ouro para que hoje ela pudesse estar aí fazendo a obra. E com tudo isso, hoje vocês são um casal, você e a pastora Ney são um casal de pastores que estão à frente do trabalho das igrejas. Mas como foi, pastor, que tu percebeu, e a pastora Ney também, que tinha esse chamado para estar no pastoreio? Como é que foi que vocês entenderam que o meu caminho é ser pastor de uma igreja? É assim, irmão, como a gente tem um chamado e dá ouvido à palavra de Deus, a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu, na época, eu e a pastora, nós começamos, desde que nós começamos a aceitar Jesus, que nós fazia uma oração na minha casa. Nós fazíamos essa oração, e nós passamos muito tempo, e muitas pessoas chegavam para nós e diziam assim: bora abrir a igreja, porque aqui está pequeno. Pastor, aí me chamava de pastor, bora abrir aqui uma congregação aqui e tal. Com esse dinheiro que eu recebi lá atrás, que eu falei da CTC, eu fiz um prédio, né, para me botar meu comércio. Eu tinha colocado o comércio também. Mas só que um profeta chegou para mim e disse assim: ó, isso aqui não é lugar para comércio, aqui vai ser igreja. E eu não entendia nada, Douglas. E o comércio foi se acabando, e aí eu me deparo sem comércio. E aí o bispo Paulo Roberto, eu tenho muita admiração, mas a pastora Ana, e ele chegou na minha casa e disse assim: aquele comércio ali, aquele prédio ali, vamos botar uma igreja lá. Eu consagro vocês a pastores, aí vocês vão ficar lá. E aí começou. Hoje o bispo Paulo Roberto, ele não está conosco, porque hoje ele tem uma capelania, ele tem uma convenção, e ele cuida da convenção, mas ele continua sendo, para mim, ele é um membro, ele é um pastor, um bispo, e a Ana da Moriá, né? Então, é assim, a gente, aí nós começamos com, se eu não me engano, foi umas 10 pessoas, e comecei a fazer a obra, e hoje a obra, eu louvo a Deus as ovelhas que eu tenho, né, que é muito dedicada, umas ovelhas, né, que não dá trabalho. Nós sabemos que tem alguns, né, ninguém pode negar isso, porque a Bíblia diz, né, que tem o trigo e tem o joio, né, e aí, mas a gente está trabalhando. Tem pessoas que antigamente era um pouco desconcertado, mas agora já está no prumo. Ô, glória! Entendeu? Tem uns que não eram obreiro, agora já são obreiro. Tem uns que não era diácono, já são diácono. E a igreja é assim, irmão, a igreja é perseverar. Como a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que nós temos que perseverar até o fim para receber a coroa da vida. Amém. Pastor, o senhor falou de alguns cargos eclesiásticos aí da igreja. O senhor falou que, né, alguns já são obreiros, alguns já são diáconos. Na sua caminhada,
até você chegar ao pastoreio. Você passou por cada cargo especificamente, ou em algum momento que você estava em algum cargo dentro da igreja, você já foi consagrado como pastor? Por exemplo, eu conheço pastores que eles começaram como obreiros, aí eles foram diáconos, depois eles chegaram a evangelistas, depois eles chegaram a presbíteros, título por título, até eles chegarem ao cargo de pastor. Como foi contigo? Até eu não queria falar, mas eu vou falar, né? Porque a gente tá aqui é um testemunho de vida. Na época que eu aceitei Jesus, o pastor Supra e o bispo Paulo Roberto, que também era de lá, nós aceitamos Jesus e logo nós fomos consagrados a obreiro. Entendi. Pela dedicação que a gente tinha na obra de Deus. E tudo, eu lá aqui eu não quero falar, mas eu vou falar, lá na igreja, o pastor da igreja na época, ele me consagrou, diz, você é um obreiro que vale por 10. Porque eu não medi esforço para fazer a obra do Senhor. Mesmo. Eu e minha esposa, nós nunca dizemos não para o nosso pastor. Nós nunca dizemos não para a obra. E aí, depois que fui consagrado a obreiro, primeiro fui batizado nas águas, né? Batizado nas águas, depois fui consagrado a obreiro. Aí um tempo eu fui consagrado a diácono, minha esposa, junto. A outro tempo, aí nós fomos consagrados a presbítero. Aí outro tempo, aí nós ficamos, aí apareceu o bispo Paulo Roberto e nos consagrou a pastora, eu e a pastora. Entendi. Então teve uma caminhada até chegar ao pastoreio, né? Foi uma caminhada, não foi de uma da noite para o dia, não foi assim, eu quero ser pastor, já sei, tenho dinheiro, vou abrir uma igreja ali, chego lá, entrei e sou pastor. Não. Teve um percurso. Teve uma caminhada. 23 anos, né? Um percurso de 23 anos, de muita luta. Porque, irmão, uma coisa eu aprendi. Na obra de Deus, tanto faz ser um pregador, esteja pregando a obra. E também lavar o banheiro também é a obra de Deus. É verdade. Você barrer a igreja, eu barrei a igreja com o maior orgulho do mundo. Eu lavava o banheiro com o maior orgulho do mundo, porque não estava trabalhando para o pastor, estava trabalhando para Deus. A recompensa não vem do homem, a recompensa vem de Deus. Aleluia. Nós não prestamos serviço na obra para ser grande, não. Nós fazemos a obra de Deus para ser pequeno. É verdade. Se nós somos pequenos na obra, aí Deus nos torna grande e abençoado. Aleluia. Pastor, com toda essa caminhada que nós falamos aqui, finalmente vamos chegar ao ponto da Igreja Moriá. Como foi o pastor? Você falou que o pastor Paulo Roberto deu a ideia de abrir a Igreja Moriá, mas como foi o processo, né? Como foi o processo de criar um nome da igreja, de organizar o culto, de chamar as pessoas? Como é que foi o start? Houve algum momento em que, fora o pastor Paulo Roberto ter lhe chamado, houve algum profeta que disse, é a hora de você ter o ministério? O Senhor falou contigo de alguma forma, através da boca de outra pessoa, ou no seu coração, é a hora de você abrir esse ministério? Como foi isso que aconteceu para vocês decidirem, agora nós vamos abrir uma igreja e vai se chamar Moriá? Eu me lembro que, como eu fui chegado ao obreiro, eu estava em certo lugar e apareceu um jovem e ele disse para mim, olha, tu ainda vai ter um cajado na tua mão. Glória a Deus. Mas não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Entendi. Aleluia. E aí eu escutei aquela profecia e guardei. Eu guardei e aí vieram outras profecias, vieram mais outras, e tudo dizendo que o chamado era para mim, eu e a pastora, nós ficar fazendo uma obra. Amém. Na época, você conhece, na época da pastora Rosália, né? Sim. Estava aí, né? Que ela veio aí e você estava também com a gente, né? Isso. E a gente era a obra dedicada 100%, né? É verdade. Nós fazia tudo para Deus com amor, com carinho. Isso. Tudo e como hoje nós fazemos da mesma forma. E aí, irmão, Deus honra. Deus honrou, né?
E aí, naquele período, aí eu saí da Cairóis, nós saímos, não foi por motivo de nada, mas foi motivo que eu saí da Cairóis, foi um motivo que o tempo encerrou lá, né? Porque já tinha promessa de a gente abrir uma obra. E aí eu comecei a fazer as orações na minha casa, e estava na obra, não cabia mais. Aí chega o bispo Paulo Roberto, na época, era pastor, e nós abrimos lá a igreja e nós estamos até hoje. Amém. E estamos há 5 anos, né, que a igreja existe. Estou com vocês e vai fazer 3 anos. E me senti, para a glória do Senhor, muito acolhido quando eu cheguei dentro da Moriá, uma igreja onde as pessoas abraçam os visitantes, onde as pessoas geralmente abraçam aqueles que estão chegando, né, para fazer parte da família Moriá. E ver, pastor, que grandes coisas o Senhor tem naquele lugar com aquela igreja. Ver orações sendo respondidas, testemunhos de milagres, testemunhos de vidas transformadas, né? Testemunhos de pessoas que foram tocadas e restauradas pelo Senhor, e o mais importante, verem vidas sendo salvas naquele lugar. Isso aí é o desejo de todo pastor, né? É o desejo daquelas pessoas que têm compromisso com a obra. A gente, muitas vezes, nós encontramos dificuldade, porque a dificuldade que eu falo é a comoção, né? De a gente ir até uma pessoa, a gente formar uma cesta básica para dar uma pessoa que está necessitada. Aí mas a gente tem com certeza que tem um Deus do nosso lado para nos ajudar. Amém. E aí nós somos gratos a isso, nós somos gratos, porque Deus nunca deixou faltar nada para nós. É verdade. Deus nunca deixou nós no meio do caminho. Deus, ele faz na minha e na vida de qualquer um, ele faz a obra completa. Pastor, sabendo disso, eu queria nesse momento pedir para o Senhor fazer uma oração para aquelas pessoas que estão ali do outro lado, que você possa entender que assim como Deus fez na vida dele, fez na minha vida, ele também pode fazer a sua. Ele pode transformar a sua vida. Você pode pensar assim, mas eu sou o cara mais errado do mundo, eu sou a mulher mais errada do mundo, eu me envolvi com quem não deveria, eu faço coisas que não deveria, eu uso certos produtos que eu não deveria, eu consumo bebidas alcoólicas e eu não deveria. Jamais Deus vai olhar para mim, porque eu sou uma pessoa que eu tenho a vida toda errada. Como diz o cearense, a vida toda desmantelada. Saiba que são esses que Deus gosta de trabalhar nas vidas. Saiba que são esses que têm a vida toda errada, que na boca dos outros você não presta para nada, você não é nada, que na boca dos outros você não tem jeito, mas eu conheço um que ele dá jeito. O nome dele é Jesus. Muitas vezes podem ter dito para você que você nunca vai ter solução na sua vida, porque pau que nasce torto morre torto. Mas eu conheço um marceneiro celestial, um carpinteiro celestial, que ele endireita quando o pau está torto, e ele coloca no prumo, e ele faz de você um homem, uma mulher com caráter de Deus, com caráter dele, de Jesus, na sua vida. Eu queria convidar o meu pastor a estar orando por ti,
E você aí, onde você está, você pode colocar a mão no seu coração e você receber essa oração em nome de Jesus. Meus ouvintes, antes de eu começar essa oração, eu queria citar aqui 2 versículos da Bíblia. E você pode chegar aí, tiver a Bíblia em casa, pode abrir e lá está lá escrito. Lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Amém. Quem é a verdade? É Jesus. Quem é que liberta? É Jesus. Aleluia. Em João 14,6, que diz assim, Jesus diz, eu sou. Como ele diz assim, eu sou, ele está se responsabilizando. É verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Você pode ter certeza, meu querido, se você chegar para Jesus e pedir socorro a Ele, Ele vai te socorrer. Amém. Mas Jesus quer de você uma coisa. Igualmente o filho obedece o pai. Jesus também quer que você obedeça ao pai, que é Ele. Aleluia. Você tem uma oportunidade agora, hoje, de você, da onde você está, eu vou colocar a mão no seu coração e confessar Jesus como Salvador para você ver a diferença na sua vida e obedecer o Evangelho. Se você aceitar Jesus e obedecer o Evangelho, vai mudar. É verdade. Vai mudar porque Jesus está pronto para lhe receber, para lhe orientar, para lhe guardar e lhe proteger. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pai, é em Teu nome que nós cremos, Senhor. É em Teu nome que tem poder para fazer aquilo que homem nenhum pode. O que nós podemos fazer aqui neste momento é interceder pela sua vida, que está aí no leito do hospital, que você que está aí preso em uma delegacia, em um presídio. Só Jesus pode fazer tirar você de lá. Só Jesus pode fazer você um pregador da palavra. Só Jesus pode desligar esse aparelho que talvez os médicos já tenham dito que não tem jeito. Não tem jeito para os médicos, mas para Jesus tem jeito. Porque Ele é dono da vida, Ele conhece o teu coração. Aleluia. Ele conhece o teu dia a dia, Ele conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Amém. Ele é um Deus que tem trabalhado a nosso favor. Amém. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, essas pessoas que estão aí, o Pai, que talvez já não tenha mais, talvez alguém disse assim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para a pessoa que disse, mas para Jesus tem. É só você, meu Deus, você, meu querido, você olhar para o céu e contemplar esse céu que foi feito, não foi pela mão do homem, foi pela mão de Deus. Se você olhar para o mar, você vai ver, aleluia, que não foi feito o mar pela mão do homem, mas foi o Deus Todo-Poderoso que cuida de mim, cuida de você. Se você olhar, aleluia, para as plantas, para as árvores, se você olhar, você vai ver, aleluia, que o poder de Deus é verdadeiro. Aquele que não crê em Jesus, irmão, você pode ter certeza que a tua vida, aleluia, o ar que tu respira, esse ar que tu respira não é teu, é de Deus. Pai, eu te peço, Senhor, agora pela vida de cada um que está nos ouvindo neste planeta, neste país, nessa cidade, nesse bairro, que tu venha abençoar poderosamente cada um, porque, Senhor, tu não faz, meu Deus, tu não faz exceção de pessoas. Pai, tu sabe, Deus, que para ti, meu Deus, só basta dar uma palavra, a outra palavra é tua, dá outra palavra naquele que está enfermo, a outra palavra naquele que está no presídio, a outra palavra que aquele que está, meu Deus, na sarjeta, talvez não tenha mais jeito, não tem jeito para ele, mas para Jesus tem. É verdade. Pai, abençoa cada um, abençoa, Pai, esse local, aqui nós estamos, Senhor, abençoa esse bairro de João 23, abençoa a capital Fortaleza, abençoa, Pai, esse estado, abençoa nosso país, abençoa esse universo, Deus, porque tu pode fazer aquilo que o homem não pode, tu pode, porque tu é dono da vida, tu é dono da morte, Deus. Vem quebrando todo embaraço, toda armadilha do inimigo, todo projeto do inimigo, Pai, que queira se levantar contra a vida dos teus filhos, Pai, coloca por terra, porque tu tem o poder para fazer. Pai, a tua palavra diz que o teu nome tem poder, a tua palavra diz, aleluia,
que teu sangue tem poder. Vai nos lavando com teu sangue, vai nos guardando, vai quebrando todas as muralhas, vai tirando a paz, todo empecilho, todo mal, Senhor, seja aniquilado da vida de cada um de vocês que estão aí do outro lado. Pai, derrama do teu amor, da tua misericórdia. É assim que eu oro. Já agradeço em nome daquele que tem poder no céu e na terra, debaixo da terra. É Ele que tem cuidado de nós. Aleluia. Assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu pastor, mais uma vez, somente agradecer a Jesus e a ti. Amém. É nós, né? Pela presença, pelo carinho de ter vindo para cá, desse momento maravilhoso em que a gente pôde sentir a presença do Senhor aqui nesse lugar, e dizer para você, continue seguindo esse canal, envia esse vídeo para seus amigos, aqueles que são crentes, aqueles que não conhecem ainda a palavra de Deus, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, para que essa mensagem possa ir cada vez mais longe, tocando o coração das pessoas. Não se esqueça, clica lá para seguir o canal, toca no sininho para você receber notificações toda vez que aparecer um vídeo novo. Compartilha esse vídeo, você vai estar enviando a palavra viva de Deus para outras pessoas. Até o próximo.